verdadeiro Tech Leader da IO Solution, System Admin. Isso. Com mais de uma década de experiência, trará a ferramenta WP CLI do WordPress e mostrará como ele pode agilizar o trabalho no dia a dia de desenvolvedores. Ele é contribuidor ativo da comunidade, especialmente em Polyglots, que é a tradução. Polyglots. E prepare-se para otimizar o seu tempo com comandos eficientes. Com vocês, André Ribeiro. Obrigado. Beleza. Acabou o tempo. Obrigado. Oh. 1 minuto. 1 minuto. Bom, então, para quem não me conhece, quase todo mundo me conhece aqui, mas para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou contribuidor da comunidade há alguns anos já. Eu contribuo a maior parte do meu tempo, eu contribuo com a parte de traduções, Polyglots. Então, tenho postado frequentemente há alguns anos no wordpress.org/news todas as últimas versões do WordPress desde o 5.3. Desde o WordPress 5.3, todas as versões saem em 4 posts, então eu sempre estou lá postando as novidades, os betas e RCs. Eu sou mineiro, sou do interior de Minas. Vou deixar um suborno aqui. Quem tiver pergunta para mim no final vai ganhar um dadinho de doce de leite. Então vou deixar. Vai ganhar, então, limitado a 1 por pessoa. Beleza? Eu vou falar hoje sobre uma ferramenta que ela não é um código de programação, ela não faz parte do painel, ela é uma ferramenta de infraestrutura. Então é uma ferramenta que ela roda direto do terminal do servidor. Então ela roda ou o servidor local, ou o servidor de homologação, ou o servidor de produção, que é onde a gente mais usa essa ferramenta. Então são comandos na tela do terminal. Então quem está acostumado a acessar SSH... Então quem está... Alô? Obrigado. Alô? Então quem está acostumado a utilizar SSH, para acessar a linha de comando, temos o WP CLI para agilizar o processo. Eu fiz uma reflexão quando eu estava fazendo esse slide e eu queria responder para mim mesmo por que não utilizar o painel para fazer tudo que ele faz. Porque o que ele faz, a maioria das coisas o painel também faz. Mas por que eu deveria utilizar a linha de comando? Então, primeiramente por velocidade, como ele é uma camada de servidor, ele não utiliza, você não está vendo a página do admin, então ele não utiliza o dashboard do WordPress. Então ele utiliza só a linha de comando e o comando é imputado diretamente no PHP e no MySQL. Então ele pula o web server, que é o Nginx ou Apache ou o que estiver rodando o site. Então eu não passo por algumas limitações do web server, como por exemplo a timeouts. Então eu não tenho esse problema de timeout que eu teria no painel. Vou apagar 5.000 posts. Não é uma luta apagar 5.000 posts. Porque eu preciso ter a paginação, se eu quiser listar 5.000 posts de uma vez, o servidor reclama. E aqui é uma tarefa só que eu deixo, vou tomar café e termina para mim. Parte de automação, então eu tenho algumas operações que eu preciso fazer repetidamente. Então eu consigo fazer scripts automatizados e o script rodar o comando para me trazer o resultado sem que eu precise ficar lá digitando e colocando informação no painel. E sobre gerenciamento em lote. Então são coisas que eu consigo fazer, são várias coisas ao mesmo tempo que eu consigo fazer às vezes num comando só. Então eu quero instalar um plugin, eu quero ativar o plugin e eu quero colocar um post para ver o que esse plugin faz no post. Então o WP CLI me deixa fazer isso com um comando só e eu não preciso fazer essas 3 operações, esperar carregar a página de cada uma das 3 operações. Então é mais por velocidade, automação e gerenciamento em lote da instalação. Comandos essenciais. Então eu vou explicar alguns comandos, mas a minha intenção aqui não é explicar sintaxe de comando, eu quero deixar uma sementinha só para depois vocês pesquisarem melhor, porque todos os comandos têm muito mais subcomandos do que eu vou mostrar aqui. Então eu quero só abrir a mente para deixar em aberto para vocês procurar depois. O core, eu consigo fazer algumas operações básicas, por exemplo, baixar o core numa versão específica ou não, numa versão beta ou não, e eu consigo fazer toda a instalação dele sem passar pela tela de instalação. Então, diretamente da linha de comando do terminal, eu posso deixar o WordPress prontinho, já com usuário e senha pré-definido, e deixar ele rodando na máquina. E isso também pode ser automatizado via script. Então, posso deixar uma instalação, subir o servidor, roda o script vai fazer toda a instalação para mim e eu não preciso fazer a instalação manual. Posso também fazer updates. Então, tem atualização nova, eu posso deixar um cron, não recomendo fazer isso em produção, mas posso deixar um cron com o WP CLI
para ele checar se tem atualização e se tem fazer. Então ele pode fazer isso automaticamente também. Parte de plugins é quase a mesma coisa, eu faço gerenciamento de listagem, ele vai me trazer uma tabelinha, tipo essa daqui, com o status se ele está ativo ou não, se ele tem atualização pendente, em qual versão ele está. Então eu tenho uma vista de como que está todos os plugins instalados na máquina. Eu consigo instalar plugins novos baseados no slug dele no repositório oficial. Então eu posso trazer um Elementor, posso trazer um Commerce, ele traz diretamente. Consigo ativar ou desativar os plugins, também pela linha de comando. Se eu tiver algum problema que eu não consigo acessar o painel, eu preciso desativar um plugin, mas eu não tenho a senha do painel de mim do meu cliente. Meu cliente não me responde, o site dele está quebrado, eu preciso resolver. Eu sei que o problema está no Elementor, então eu posso desativar o Elementor. Sei que o problema está no Commerce, posso desativar e entrar para resolver. Isso às vezes acontece com plugins de segurança. Bloqueio o meu cliente indevidamente, bloqueia eu indevidamente. Então eu posso desativar o plugin de segurança, entrar, resolver, primeiro desativando por aqui. E atualizar a mesma coisa. Posso fazer atualizações pontuais de plugins. Eu posso fazer atualização para uma versão específica. Então ele vai me dar uma tabelinha parecida com essa e vai me mostrar qual versão estava e qual versão ele foi. Então isso é bom para também fazer relatório de o que foi feito. E para temas é a mesma coisa. Então temas que estão no repositório também tem integração. Quero instalar um tema do repositório, ativar, desativar. Quero instalar o 2024 para testar. Ele pode... Com o slug do tema, ele traz o tema e também com o slug do tema eu posso atualizar. Posso atualizar todos de uma vez ou específico, baseado no slug do tema. Verify checksums. Esse é um dos comandos mais riquinhos da PCLI. É uma coisa que o core não entrega via painel. Então, ele me deixa verificar se a instalação que eu tenho de um plugin, ou de um tema, ou do core, ela é exatamente o que está disponível no repositório oficial. Então, eu posso ter tido uma invasão, posso ter tido um malware que corrompeu algum arquivo, posso ter tido um malware que adicionou um arquivo que não deveria. E se eu rodar o comando, que ele tem suporte para o core, para os plugins também, eu posso ver exatamente qual arquivo não bate com o que está no repositório oficial. Então, se você tem uma suspeita, pode rodar o comando em todos os plugins no core, ele vai te falar, ó, o plugin Akismet no arquivo tal, ele teve uma alteração indevida. Então você pode fazer a reinstalação dele. Aí você pode voltar no comando do plugin e fazer uma reinstalação dele diretamente pela linha de comando. Aí ele tem suporte a te dizer se um arquivo foi comprometido, ele não é exatamente o que está no repositório. Se um arquivo foi adicionado na instalação, ele não deveria estar ali, porque ele não está no repositório, ou se um arquivo foi deletado e ele deveria estar ali. Então, por algum motivo, ele foi deletado, então também tem como saber exatamente qual foi deletado. Ele não é tão milimétrico igual um Git, que o Git ele daria exatamente a linha e o que aconteceu, mas ele pelo menos te dá um norte de em qual plugin, em qual parte da instalação aconteceu um problema. WPDB, talvez esse aqui seja um dos comandos mais usados de todos, mas é para manipular banco de dados. E as duas operações mais importantes, export e import, são backups de bancos. O principal feature dele é que ele não vai passar pelo web server, igual eu falei, então bancos gigantes, enormes, que dá problema geralmente para fazer backup com plugin, ele não tem esse problema. Aí ele vai fazer de acordo com o que o MySQL vai entregar. Pode demorar 5 minutos, pode demorar 10 minutos, mas ele não vai te dar um erro 500 que normalmente um web server daria. Então essa é uma forma mais prática de gerar um arquivo SQL, depois você pode baixar ele via navegador mesmo. E em outras instalações eu posso trazer um banco de fora, estou criando um ambiente de homologação, estou criando um ambiente local. O comando de import vai trazer um banco de dados para mim, eu não preciso subir um PHP-MyAdmin, preciso subir um AdMiner e fazer a inclusão dele manualmente. Então o WPCLI me dá esse poder. E eu também tenho comandos destrutivos, que é o da PDB Reset e da PDB Drop. Esses aqui são perigosos porque o da PDB Reset, ele cria o banco de novo vazio, e o WPDB Drop, ele apaga o banco e tchau. Se não tiver backup, é tchau. Então tem que tomar cuidado. O DB Clean. O DB Clean... Não, Clean. Clean. Ah, é o Clean limpa. A gente tem experiência com isso. A gente tem uma experiência com isso. Mas mantém a base, ele paga as tabelas. A gente tem uma experiênciazinha com isso. Não aconteceu o problema. E quanto parece backup? O backup, ele fica... Você pode definir a pasta.
Eu quero que ele fique na WP Content Uploads. Se não for definido pasta, ele vai colocar exatamente na pasta que você está, ali no terminal. Ele vai gerar um arquivo SQL com a data. Aí ele vai ter o nome do banco e a data, para ficar mais fácil localizar. E aliado a isso tem o comando Search Replace, que eu acho que junto com o checksum é um dos comandos mais poderosos da ferramenta. Porque eu posso colocar um padrão de início e um padrão de busca e substituição. Então eu estou criando um ambiente de homologação, eu preciso de uma cópia exata e eu preciso trocar as URLs do endereço de produção com o endereço de homologação, ou localhost. Então ele vai buscar patterns dentro do banco de dados, mas também dentro de alguns arquivos PHP específicos. Então você não precisa procurar manual. Ele vai fazer toda a varredura do banco e de alguns arquivos específicos, onde pode ter informação de domínio. Então eu importei o banco, dei o Search Replace, o ambiente novo está criado, as mesmas senhas, os mesmos e-mails, tudo, mas as URLs estão todas trocadas no processamento manual. Isso. Ele busca e troca. E ele tem um modificador que chama Dry Run. Você pode rodar com esse parâmetro Dry Run. Acho que eu tenho falando mais um pouco dele mais para frente. Que ele faz uma varredura e te mostra o que vai ser feito. Ele não faz de fato. Se você achar que tem uma coisa estranha, ele não faz alteração nenhuma. Aí você pode depois só tá tudo certo, tira o Dry Run, ele roda, faz toda a substituição. WP Post. WP Post, ele cria post via linha de comando. Então ele cria post, ele pode atualizar post, ele pode listar os posts, você pode especificar um post type específico, você pode deletar posts. Talvez um dos usos mais comuns seja na hora de deletar, tem que fazer uma limpeza. Você pode definir via parâmetro. Pode colocar o HTML inteirinho. Pode colocar uma thumbnail. Colocar um arquivo PXT que tem o conteúdo. Ele faz a inclusão. E aí você pode, quero gerar posts em massa. Eu estou fazendo aqui um teste com o plugin, ele também tem o Post Generate. Aí ele mesmo vai popular com informações dele, e aí você vai ter lá dentro do seu post type de post, ou especificado post type, posts aleatórios. Aí na parte de exclusão também, na parte de exclusão, como a gente falou, ele não vai passar pelo web server, então eu posso excluir posts de muitas quantidades, milhares de posts. Ele vai conseguir fazer isso, ele vai mostrar saída por saída, excluir o post 10, o 11, o 12, o 13, mas ele vai conseguir fazer 5.000 ao tempo dele. WP User, também um dos comandos bem poderosos, 5 minutos. Também um dos comandos poderosos da ferramenta para eu fazer gerenciamento de usuário. Então, meu cliente, ele não tem a senha do WordPress, ele não conhece, e a outra pessoa que mexia foi demitida. Então eu posso por aqui trocar a senha do usuário, WP User Update. Eu informo qual usuário eu quero, qual campo do usuário eu quero trocar. Eu quero trocar a senha, quero colocar a senha WordPress, só para eu entrar e trocar. Então ele te dá esse poder de fazer isso sem você precisar entrar no banco de dados, trocar aquela linha dentro do cadastro, e criptografar aquela linha. Então ele faz. Eu também consigo incluir um usuário novo. Ele vai incluir um usuário novo como se eu tivesse feito via painel. Ele vai passar para as mesmas funções. Consigo listar os usuários com as roles. Então eu quero ver quem que é editor. Ele mostra na telinha do terminal, uma tabelinha. Manda. Se eu quiser suprimir isso, também posso suprimir. Não quero que o usuário receba. Receba! Então, ele também manda o mesmo e-mail que está sendo feito via painel, ele manda para o usuário. Se tiver tudo configuradinho de SMTP ali no projeto, ele manda. Scaffold. Para quem é desenvolvedor, sabe que para criar plugins e temas tem arquivos específicos que a gente tem que criar e cabeçalhos específicos cada arquivo. E também tem os post types. Então eu quero criar um post type novo para o programador sabe. Tem que instanciar a função certa, tem que preencher os parâmetros da função certa. E o Scaffold cria isso para a gente. Então eu informo para ele o nome do meu plugin e ele vai criar uma estrutura, base de plugin já na pasta certa, no lugar certo, ele já vai aparecer no painel, aí é só começar a programar. Ele faz toda a automação desses passos. Parte de WP Profile. Esse daqui é um comando, eu fiz questão de pôr esse comando aqui, ele é muito pouco usado, eu já vi muito pouca gente usar ele, mas ele é um comando para medir performance de funções e de hooks. Ele é um complemento às performances que você mede via as ferramentas do Google, GTmetrix, porque ele não vai concorrer aqui, por exemplo, com o site está em produção e ele está concorrendo com visitas normais. Tem uma pessoa editando um post e você está testando ele está concorrendo.
Aqui ele faz um profile de funções exatamente. Então ele consegue pegar os microsegundos que cada função está levando para fazer uma requisição. E ele não vai concorrer com mais nada. E é uma forma de você isolar. Eu estou vendo aqui que, no exemplo, a plugins loaded, ela está lenta e ela está demorando 1 segundo para rodar. Então eu considero isso lento. Então eu já sei que dentro de algum plugin eu tenho algum hook que está lento para ser executado. Então, no geral, vamos supor que uma enqueue, eu estou trazendo um arquivo muito grande de JS. O problema está na enqueue, não está no JS. Então, eu sei que o problema que vai estar na enqueue eu tenho que tratar na forma como eu estou trazendo esse JS. Daí, em outras ferramentas, ele pode dizer que o problema está no JavaScript. Aí eu vou procurar opções no meu plugin de performance para resolver o problema do JavaScript. Mas, na verdade, o problema está no enqueue. Então, é uma forma de eu isolar isso de outras maneiras. E eu tenho alguns parâmetros globais modificadores. Por exemplo, eu não posso utilizar como root sem esse parâmetro, porque root é um usuário destrutivo do sistema, todo mundo sabe. Eu posso utilizar um usuário específico para fazer uma função. Então, no WP-CLI eu não especifico o usuário, então eu não sou ninguém fazendo aquela informação, mas ela existe. Por exemplo, eu criei um usuário novo, eu posso colocar que eu, como um usuário André, criei um usuário novo. Ou eu, usuário André, criei um post novo com o comando wp-post. Então ele vai colocar isso no meu cadastro ali. Ou eu posso fazer com o cadastro de outra pessoa. Skip plugins. Importante se você quiser rodar um comando que tem um plugin com problema no seu projeto. O plugin está com problema. Aí ele vai dar aquela telinha de erro crítico. Mas você precisa rodar um comando. Quando você roda o comando, ele lista todos os plugins e roda todos os plugins. Aí eu posso usar o comando skip plugins para ele utilizar somente o core para fazer. Ele ignora o funcionamento de todos os outros plugins. E mesmo que um determinado plugin esteja com problema, ele vai conseguir fazer a operação que ele tiver. Exportar um banco, importar um banco. Posso pular temas também. Se você tiver um tema do repositório, dos temas padrões, 2024, 2025, ele utiliza usando o tema do 2025, não o tema que está ativo. Se eu tiver um problema no tema, ele vai ignorar esse problema do tema e vai utilizar o tema padrão do repositório. E o comando quiet. Geralmente a gente usa para automação, ele não joga debug na tela. Ele vai rodar o comando e só vai dar a saída de que deu tudo certo ou que deu tudo errado. Mas ele não vai colocar detalhes do que aconteceu. Então, geralmente a gente está fazendo script que precisa escrever log, são informações que não precisam ir no log. Então a gente usa o comando quiet para evitar de jogar isso no log. E tem mais um monte de comando na documentação. Vou colocar o link aqui da documentação. Eu posso trabalhar com termos de taxonomia, posso trabalhar com mídias, posso trabalhar com modo de manutenção, posso trabalhar com multisite, relação multisite, posso trocar informação da pconfig, ativar debug, desativar debug, tudo via comando da PCLI. E também é possível rodar isso no WordPress Playground para quem quiser testar se isso funciona no esquema de blueprints, que é um esquema relativamente novo. E é possível fazer uma listinha de steps, blueprints, como se fosse uma receita de bolo. E aí, pela listinha, eu digo o que eu quero trazer. Por exemplo, estou testando um plugin de depoimentos. Então, eu preciso trazer o plugin, ativar o plugin e criar um post num post type de depoimentos para testar como que ele funciona. Então, eu posso criar esses 3 comandos, com o plugin install, plugin activation e wp-post create, para trazer já tudo isso pronto na instalação. A instalação subiu, já sobe com toda a informação que precisa. Você pode mandar para um cliente, com link para um cliente testar. Beleza? Meu tempo acabou? Alguém tem alguma pergunta? Certo. Pior que o almoço, né? Além dos comandos que já existem, ele mostrou, né? Eu posso criar. Pode. Pode. Você também pode criar outros comandos com operações específicas do seu projeto. Então, eu tenho um projeto que eu preciso dar um determinado comando específico para ele fazer uma função específica do meu plugin. Então, eu posso criar um comando para isso. E aí, aí você vai ter que instalar o pacote dele em outro servidor que você precisa utilizar. Tem que carregar ele junto. Mas o pacote pode ser criado e aí eu posso colocar ele como está na documentação aqui. Como subcomando. Aí ele vai rodar a função que tiver que rodar.
Você falou do comando da PDB ali. Eu consigo conectar o MySQL direto com aquele comando e também executar uma query no comando da Pode. PDB? WPDD CLI vai cair no prompt de comando do MySQL. Aí lá dentro você dá os comandos MySQL que precisa. Mas eu posso fazer um WPDB query também, passar a query? Pode. Você vai colocar o WPDD e a query. Quero selecionar. Por exemplo, vou fazer um relatório de vendas do e-commerce. Aí eu tenho a query que eu uso no PHP MyAdmin. Eu posso usar o WPDB query, utilizar a query, ele vai me trazer os resultados, eu faço o que eu quiser, jogo na planilha. Beleza, obrigado. Beleza? Bom? Lá no Marketplace, eu consigo fazer alguma busca utilizando algo estilo de regex, fazendo procura e tem a reunião de caracteres e a máquina definitora? Se tu dominar suficientemente o regex, ele busca. Mas tem o regex é treta. Então se você conseguir fazer o pattern certinho do regex, ele vai buscar. Gente, mais alguém? Pra gente ir pro almoço? Temos hora pra voltar. Eu tenho mais uma. Tá? Limitado a 1 por pessoa. Parâmetro, tudo bem, mas parâmetro global ali, de usuário. Eu quiser sempre rodar com o usuário no número tal. Eu posso ter um arquivo TXT ali que seja exposto a configurações globais? Pode. Só que isso aí é um Coisa de URL ali. isso. Aí você pode sempre usar o comum, então você pode fazer um alias. Tem as duas opções. É isso? É isso. Será amanhã? Vai, vai, vai.